Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês a história da Órfã. Pra quem não sabe, A Órfã é um filme muito famoso que ficou reconhecido mundialmente por uma história bizarra de uma menininha que era uma adulta. Se passava ali por uma menina, só que ela tinha 33 anos de idade. Bom, se você ainda não viu esse filme, eu recomendo você a não assistir esse vídeo até o final, porque vai ter sim alguns spoilers aí. Mas se você já viu, fica aqui para conhecer a história real por trás desse filme. E sim, isso foi baseado em um fato real. E eu tenho certeza que eu vou te surpreender com a história por trás de todo o filme. Na realidade, é bem pior. A história real é bem mais horrorizante do que o próprio filme, eu te garanto. Mas antes de eu contar essa história detalhadamente pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra sempre estar recebendo vídeos novos aqui no canal. Lembrando, toda terça e quinta tem vídeo longo aqui e shorts tem todos os dias, pelo menos aí 2 vídeos por dia. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo e aqui embaixo nos comentários não esqueça também de comentar ali algumas ideias que vocês gostariam que eu trouxesse de vídeos, de assuntos, de histórias. Tô trazendo bastante histórias horripilantes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui que eu vou estar dando uma olhada. E agora eu vou contar pra vocês a história da Órfã. Bom, primeiro eu vou dar pra vocês uma breve sinopse do filme, né, pra quem não viu e quer ver aqui esse vídeo por algum motivo. No filme A Órfã, a gente se depara ali com um casal que está muito triste, devastados, porque perderam o seu terceiro filho, então eles querem ali adotar uma criança. Então eles decidem adotar uma menina russa de 9 anos. E essa menina se chama Esther. Porém, durante o filme a gente consegue perceber ali que essa menina não é o que parece ser. Na verdade, o nome dela real é Lena Klemmer, da Estônia. E ela não tem apenas 9 anos de idade, e sim 33 anos de idade. Bizarro, né? Embora ela pareça ali uma criança mais jovem, uma pessoa mais jovem, isso se dá por conta que ela tem uma condição médica. E essa doença se chama hipopituitarismo. Consegui falar pra vocês. E ela passou a maior parte da vida dela, literalmente, como criança. Além disso, no filme a gente vê que ela é uma serial killer, com pelo menos ali 7 assassinatos conhecidos de fato. E a gente pensa, né, o fato de um adulto ali, uma adulta de 33 anos se passar por uma menina de 9 anos... é algo de Hollywood, né? Porque na vida real, jamais isso iria acontecer. Qualquer um ia conseguir identificar que não era uma criança de fato. Mas é aí que você tá enganado. Essa história é real e eu vou te contar. Essa é a história de Bárbara Skrolova. Uma mulher de 33 anos que se passou por um menino de apenas 13 anos de idade. Sim, na história original, verdadeira no caso, que foi inspirada ali pelo filme, ela não se passou por uma menina, e sim por um menino de 13 anos. E esse menino era chamado Adam, lá da Noruega. E essa história, então, real, serviu de inspiração para o filme A Órfã. Bárbara, assim como a Esther no filme, ela nasceu com essa condição que eu falei pra vocês antes. Que é difícil de repetir essa palavra. Mas eu vou deixar na tela aqui pra vocês. Aí você me pergunta, o que é essa doença? Como funciona? Basicamente, é uma deficiência nos hormônios dela, aonde pode resultar baixa estatura, ou seja, ela ser menor do que é, infertilidade, intolerância ao frio também, e um cansaço extremo diante da doença. E isso explica o fato dela parecer uma criança, até porque ela tem 33 anos de idade. Então Bárbara conhece uma mulher que muda literalmente a sua vida. E essa mulher se chama Klára Mauerova. E ela era lá da República Tcheca. Então a história de parecer uma menina com apenas 12 anos de idade parecia plausível para a menina, a Bárbara. E essa menina se chamaria Anika. Klára, uma mãe solteira que vivia apenas com a irmã, acolheu Bárbara, que se passava então pelo nome de Anika. E desde o início, a Klára ali tratou a Bárbara como um membro da família. Ela não tinha o que reclamar. E ela tinha, de fato, a intenção de adotar a menina e fazer com que ela realmente fizesse parte daquilo. A Anika, que no caso é Bárbara, né, tá se passando por Anika pra vocês entenderem, ela sempre dizia que estava muito doente, o que resultava então em diversas consultas médicas. Tinham que levar sempre ela pra se consultar ali no médico. Porém, por algum motivo, Anika só queria que a irmã de Klára, ou seja, a irmã da sua mãe, levasse ela para o médico.
A irmã de Clara, no caso, se chamava Caterina. Então ela só aceitava que Caterina levasse ela para o médico e não queria que Clara de jeito nenhum levasse. E uma coisa que as pesquisas descobriram era que as duas, tanto a Clara quanto a irmã Caterina, estavam envolvidas em um culto. Um grupo que seguia ali os ensinamentos místicos lá do século XIX, lá da Alemanha. E o pai delas era chefe ali do ramo, do movimento ali da época da República Tcheca. Para manter ali a charada sobre tudo o que estava acontecendo, Caterina escreveu várias notas médicas sobre Anica, atuando simplesmente como a sua médica, sendo que, gente, obviamente, ela não tinha esse poder, ela não era médica. Com o tempo, então, a Anica, que era a Bárbara lá, que eu tava contando pra vocês que ela se passa como Anica, ela conseguiu persuadir ali a Clara, a mãe adotiva, de que todos os seus problemas que estavam acontecendo com ela era por causa dos seus outros 2 filhos. E que eles simplesmente deveriam ser abusados. E sim, eles foram abusados sexualmente. Abusados horrivelmente, não só sexualmente, como de outras formas. Aí você se pergunta, a Bárbara incentivou o abuso infantil? A lista de relatos de abuso é enorme, principalmente no seu filho de 8 anos e no outro filho que tinha 10 anos. Clara então pegou os meninos, acorrentou eles e trancou no seu porão. Sim, a própria mãe fez isso com seus próprios filhos. Clara chegou até a manter os seus filhos em gaiolas e deixava lá por longos períodos de tempo. E muitas vezes os 2 filhos ali não tinham lugar para urinar ou fazer as suas necessidades, então eles tinham que ficar no mesmo lugar que eles urinavam. Imagina, gente, que história bizarra. E não só Clara fazia isso, como a Anica também, que era a Bárbara no caso, e a Caterina, que também fazia parte do culto ali, que era a irmã dela e tia dos meninos. Elas participavam enfiando cigarros, a bituca do cigarro, na pele deles para queimar. Eles mantinham também os 2 acorrentados e tentando afogar sempre que eles podiam. Ou seja, torturavam literalmente, né? Ainda assim, infelizmente, há mais história. Além deles serem abusados sexualmente, também foram forçados a se cortarem com uma faca. Então, os 2 meninos foram espancados até a morte e a carne deles foi comida pelas 3 pessoas. Tanto pela Anica, quanto pela mãe dos meninos e a tia dos meninos também. Cara, o que eu vou falar pra vocês? Bizarra essa história, não tem nem o que falar. É perturbadora. Imagina se estivesse no filme ainda. Aí você se pergunta como todas essas evidências foram encontradas, né? Bom, um vizinho próximo à casa ali das 3 que moravam, ele instalou uma TV assim de monitor de um bebê, do bebê dele, pra assistir ali o seu próprio filho recém-nascido, porque ele tinha recém-nascido, então ele queria ver ali certinho o que estava acontecendo. Tipo aquelas babá eletrônicas, sabe? Acontece que esse monitor era o mesmo que foi usado para que Clara observasse os filhos dela lá no porão. Os filhos que estavam sofrendo, e ela gostava de assistir isso. Porém, em um certo dia, o sinal dessa babá eletrônica meio que interferiu em uma câmera, ou seja, a imagem que era para passar na casa da Clara passou na casa do vizinho, na babá eletrônica do bebê. Então, o vizinho viu os filhos dela sendo espancados e acorrentados ali no porão. Lógico que, obviamente, logo que ele viu essa situação toda, ele ficou chocado, impactado com tudo que estava acontecendo e chamou a polícia. Apesar da Anica ser uma das torturadoras, ela conseguiu fugir, mantendo assim o seu nome ali de Anica que ela tinha falado ali para ser adotada pela Clara. E ela aproveitou o nome dela para fugir do orfanato também que a polícia havia colocado. Tá, mas aí você me pergunta, a Bárbara foi pega, que era a Anica? Quando a polícia ali da República Tcheca confirmou durante algumas investigações ali que eles tiveram que a Anica não era quem ela dizia ser, ela já tinha fugido do país. Então ela já tinha conseguido se livrar ali daquilo da polícia. Mas a polícia já sabia que ela não era a Anica. Ela roubou uma identidade falsa ali. Aí que veio o pulo do gato. Um casal que estava naquela seita que ela estava trabalhando lá com as irmãs ajudou ela a fugir, permitindo assim que ela conseguisse viajar com o passaporte do filho deles, chamado Adam, que eu falei lá no início pra vocês, para que ela conseguisse então entrar no país que era a Dinamarca. E posteriormente então ela iria pra Noruega. Esse mesmo casal então matriculou a Bárbara em uma escola próxima lá de Oslo. E ela estava se apresentando ali como Adam, raspou o cabelo e ela tinha apenas 13 anos. Ou seja, ele, né? É mais bizarro ainda porque se passar como uma criança já é difícil. Agora, se passar por outro sexo e ainda por criança,
Eu não consigo entender como alguém não descobriu isso. E ela se passou ali pelo filho, pelo Adam, e ninguém percebeu. Ninguém da escola, ninguém por perto, ninguém percebeu que ela não era uma mulher de 33 anos de idade. Ela chegou a raspar o seu cabelo, então ela ficou toda careca. E também os seios, ela usava uma faixa pra esconder, pra que não notasse, né, que ela teria seios, já que ela era pra ser um menino. Durante o período de setembro a dezembro do ano ali de 2007, ela enganou todo mundo com essa identidade do Adam. O problema apareceu quando o Adam foi descoberto, o verdadeiro Adam. O Adam havia desaparecido de um abrigo infantil, lá em Oslo. Os funcionários, então, ali da instituição ficaram preocupados com o menino, onde ele poderia ter ido, e contataram, obviamente, primeiramente a polícia. E desencadearam ali uma busca completa por todo o país. E a divulgação da foto da criança estava em todos os jornais. Então, rapidamente, a Bárbara foi localizada. Assim, o seu disfarce, então, foi revelado, digamos assim, foi descoberto, e ela voltou ali com as polícias. E escoltaram ela ali de volta, então, para a Tchecoslováquia, onde, então, ela foi julgada pelo seu envolvimento no caso de abuso lá dos 2 meninos. Mas e tem mais, gente. A Bárbara, ela se safou de tudo mesmo. Como ela consegue persuadir as pessoas é incrível e eu vou contar pra vocês. A capacidade dela enganar as pessoas é nítida. Ela conseguiu enganar muita gente ali por volta dos seus 33 anos de idade, sempre se passando por uma criança. O diretor, então, da escola de Bárbara, que ela frequentou ali como Adam durante 4 meses, oferece uma perspectiva diferente sobre essa questão. E foi isso que ele comentou. Olhando para trás, podemos dizer que tivemos dúvidas sobre o comportamento de Adam. Porém, não é fácil discernir. As crianças nessa faixa etária podem variar muito de comportamento, tanto nos termos de feminilidade quanto de masculinidade. Aí você já pode ter uma ideia, né? Que ela se safou, porque ela se passou por uma criança ali, e ela teve uma crise de identidade, digamos assim. Ele meio que deduziu que ela não sabia o que ela estava fazendo, ou que ela não sabia das consequências, porque ela era apenas uma criança indefesa, e que ela não sabia discernir ali se ela queria ser menina ou menino. Então ela usou uma identidade falsa. E o caso da Bárbara se destaca principalmente porque até os profissionais no assunto ficaram intrigados com a história dela e realmente não sabiam como lidar com isso. Eles foram enganados e confrontados. E claro que essa é uma situação muito incomum. Nunca vi uma história parecida com essa, ou pelo menos nunca foi relatado. Mas realmente, né, gente, é uma história que... O que tu vai falar? Tu vai acreditar? Tu vai acreditar realmente que tu conseguiu... A menina ali, a mulher, no caso de 33 anos, conseguiu enganar todo mundo, se passando por uma menina de 9, por um menino de 13... É meio estranho. Mas bom, gente, esse foi o vídeo, basicamente. Espero que vocês tenham gostado. História horrível, né? Essa por trás do filme A Órfã. Não se esqueça de assistir o filme, ele é muito bom. Horripilante, mas bom. Vou deixar na tela pra vocês, se você não assistiu. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like nesse vídeo que ajuda muito. E comente aqui embaixo ideias de vídeos e sugestões pra mim estar fazendo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijos!